E aí pessoal do segundo ano, beleza? A gente está aqui agora com Física Térmica e a gente nessa primeira parte do vídeo vai ver mais os conceitos importantes e tudo mais. Porque essa parte da física ela é uma parte um pouco mais científica, digamos assim, porque para você entender o que está acontecendo, para você conseguir fazer os cálculos, você precisa entender a teoria. Né? Por exemplo, como que eu posso fazer a conversão da temperatura, como eu posso fazer cálculos com temperatura se eu não sei o que é temperatura? Não dá muito certo, né? É diferente da mecânica, que você sabe a fórmula e você faz o que você quiser com ela. Bom, na minha opinião, o conceito mais importante aqui vai ser justamente temperatura e calor. Bem, o que vai ser a temperatura então, né? A temperatura vai ser a medição, né, a variação indireta, digamos assim, da agitação molecular, ou seja, de uma energia cinética média que existe ali no corpo. Porque sempre que você tem uma temperatura ali envolvida, né, a troca de calor, você vai ter justamente agitação molecular, as moléculas se agitando, balançando, se batendo. Isso faz com que você alcance um número maior da temperatura. Então, quanto maior a energia cinética, maior a energia de agitação molecular, maior vai ser a sua temperatura. Isso está muito. Próximo tópico, né, próximo conceito inicial, próximo conceito fundamental vai ser energia térmica, né? O que é energia térmica? Nada mais é do que essa energia de agitação molecular que eu falei anteriormente. Então a temperatura vai estar medindo justamente essa energia térmica, né? Que vai ser basicamente a energia cinética média daquele corpo, daquele sistema. Um site muito legal que mostra isso pra gente é o PET. Bom, como eu tinha dito ali sobre a temperatura, né, que a temperatura vai estar medindo o grau de agitação molecular, a gente consegue ver bem isso aqui nesse aplicativo, né? Porque conforme você vai aquecendo, a temperatura vai aumentando, você pode ver ali que está subindo, né? 551 Kelvin, 585, 606, 620. E o que está acontecendo com esse aumento, com o aumento desse número, né? É justamente o aumento da agitação das moléculas de água. Você pode ver que elas estão se debatendo muito, elas estão correndo muito. Agora, dá uma esfriada aí. E o processo contrário seria justamente o esfriar, onde as moléculas vão ficando mais devagar. A energia cinética delas vai diminuindo, justamente porque a velocidade delas está diminuindo, o que acarreta na diminuição da medição da temperatura. Vocês podem ver que agora que a temperatura está bem baixa, né? Está 100 Kelvin mais ou menos, está um barulho infernal isso aí. O movimento molecular, a agitação molecular quase não existe, né? Elas estão bem estáticas, mas isso não quer dizer que tem. Apesar de não parecer ali, ainda existe a agitação molecular. O único caso em que não existe vai ser justamente no zero absoluto, que é o 0 Kelvin, que já está chegando. Está chegando, 6, 5, 4, 3, 2, demora, vai ficando mais difícil. Aí agora que a gente está próximo do 0 Kelvin, já dá para perceber que quase não tem agitação molecular. E esse é o ponto em que você chega no zero absoluto, né? Quando você não tem nenhum movimento das partículas do corpo, né, da substância. Pode fechar. Bem, o próximo conceito aí fundamental da física térmica, né, dessa parte da física térmica, vai ser o calor. Tá? É muito comum a gente ouvir que as pessoas dizem, tô com maior calor hoje, não sei o quê. Isso aí não existe, né? O corpo não pode ter calor. Justamente porque o calor vai ser energia térmica em trânsito. Então você tem troca de calor. Um corpo mais quente vai ceder, entre aspas, calor para o corpo mais frio. Tá? E o corpo mais frio sempre vai estar recebendo esse calor, justamente porque os corpos sempre buscam o equilíbrio térmico. Né? E o que é esse equilíbrio térmico? Vai ser quando as temperaturas do sistema ou temperaturas dos corpos vão ser iguais. Por exemplo, se eu tenho um ambiente com a sala 25 graus e eu entro com, sei lá, uma garrafa de café aqui a 35 graus Celsius. A tendência vai ser que o café assuma a mesma temperatura do ambiente. Para isso ele vai ter que ceder calor. Tá? Então quando eles atingirem a mesma temperatura, você não vai ter mais essa troca de calor porque você atingiu o equilíbrio térmico. O próximo conceito que causa muita confusão aqui vai ser a sensação térmica. Tá? Porque o que seria essa
sente as coisas frias, a gente sente as coisas quentes. Mas por que isso acontece? Quando a gente sente as coisas quentes, a gente está recebendo calor. O que isso quer dizer? Como eu disse, os corpos eles sempre buscam, eles sempre tendem ao equilíbrio térmico. Então, com essa tendência, né, como você busca o equilíbrio térmico, vai ter constantemente a troca de calor. Quando você pega um corpo mais quente que você, ele vai começar a jogar calor em você e é quando você vai começar a sentir as coisas quentes. O frio vai ser justamente ao contrário. O corpo vai estar mais frio do que você, vai possuir menos agitação molecular, menos energia térmica do que você, e você vai ceder calor para ele. E é quando você vai sentir as coisas frias, justamente porque você está perdendo essa energia, né? Você está ficando menos energético, digamos assim. Daí, para melhorar, só tomando Red Bull. Bom, aí duas perguntinhas aqui, justamente que eu coloquei aqui são perguntas muito essenciais, né? Você tem que saber o que acontece nesses dois casos, e que eu justamente já respondi, né? Por que há transferência de calor? Porque sempre há busca pelo equilíbrio térmico, né? Sempre que possível. E a energia molecular pode ser nula? Pode, no zero absoluto, tá? Depois eu vou dar mais uma ideia de números, em qual escala está, qual é a temperatura em Celsius e Fahrenheit, mas o zero absoluto é justamente quando não tem a agitação molecular. Relaxa, acabou. Você gravava no daqui?